Você já imaginou um dia em que os céus se rasgariam como um véu, revelando não apenas luz, mas uma presença tão poderosa e implacável que mudaria tudo para sempre? Um dia em que o mundo, tal como o conhecemos, será confrontado com a verdade absoluta e nada mais poderá ser escondido? Essa é a grande profecia que Enoque, o homem que andou com Deus, recebeu e registrou há milhares de anos. Hoje você vai descobrir os segredos desse evento que muitos consideram distante, mas que talvez esteja mais próximo do que imagina. Prepare-se para uma jornada que vai revelar o dia em que os céus se abrirão. Um evento cósmico, espiritual e decisivo para toda a humanidade. Você não vai querer perder essa mensagem. No início, havia Enoque, um homem simples, porém extraordinário, que caminhava com Deus em meio a um mundo mergulhado nas trevas. Enquanto a corrupção e a violência dominavam a terra, Enoque mantinha uma comunhão íntima com o Criador, uma relação tão profunda que ele não experimentou a morte como nós conhecemos. Mas o que fez Enoque tão especial não foi apenas sua proximidade com Deus, mas a visão que lhe foi concedida, o anúncio do fim dos tempos, o dia em que os céus se abrirão e o juízo final será instaurado. Enoque viu além do véu da realidade cotidiana. Ele testemunhou a queda dos anjos, o surgimento dos Nefilim e o julgamento divino que se aproxima. Este não é apenas um relato antigo. É um chamado urgente para que cada um de nós prepare sua alma para o que virá. Os céus que hoje parecem calmos e distantes, no futuro se romperão, não em suavidade, mas em glória e terror. O céu se abrirá para revelar a chegada do Altíssimo com seus exércitos celestiais, prontos para executar justiça contra a corrupção que há muito tempo contaminou a terra. Esse evento não é apenas sobre os homens. É sobre a batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre Deus e as forças rebeldes que se infiltraram no mundo espiritual. Enoque descreve a vinda do Filho do Homem, entronizado e glorioso, que julgará os poderosos e libertará os justos. Aquele que andou entre nós em humildade, voltará em majestade, para pôr fim ao reinado da iniquidade. Você já ouviu falar dos vigilantes? Esses anjos que desceram à terra, transgredindo a ordem divina, unindo-se a mulheres humanas e gerando os Nefilim, gigantes que espalharam violência e corrupção. Eles estão presos aguardando o juízo final, que acontecerá no dia em que os céus se abrirem. Este é um evento cósmico que encerrará milênios de rebelião. Enoque viu isso claramente. A prisão dos anjos caídos, o fechamento do abismo, a separação definitiva entre a luz e as trevas. Não se trata de uma simples história mitológica, mas de uma profecia que ecoa através dos séculos e que tem paralelo nas escrituras sagradas, incluindo o livro de Apocalipse e a carta de Judas. Mas, o que isso significa para você? Como podemos nos preparar para esse dia tão temido e tão esperado? A resposta está na vida de Enoque, no seu caminhar diário com Deus. Em meio ao caos, ele não se curvou à corrupção nem se afastou da verdade. Ele andou com Deus, fiel e silencioso, um exemplo que transcende o tempo. A abertura dos céus é um sinal de que o tempo do silêncio divino está acabando. A decisão de cada alma será exposta, e não haverá mais espaço para esconderijos ou desculpas. Por isso, mais do que conhecer a profecia, é preciso decidir com quem se anda. Enoque não era apenas um profeta. Ele era amigo de Deus. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a essência de Enoque. Antes de profetizar sobre céu se abrindo, sobre anjos caídos e julgamentos finais, ele andava com Deus. Mais importante do que saber o que vai acontecer, é com quem você está andando. Andar com Deus significa caminhar em direção contrária ao mundo. Na época de Enoque, o mundo já estava mergulhado na corrupção. A terra estava cheia de violência, luxúria e blasfêmia, resultado direto da presença dos Nefilim e dos anjos caídos. Enoque, ele não seguiu a multidão, ele não se curvou aos poderosos, ele não negociou a verdade, ele escolheu andar com Deus, sozinho, silenciosamente, intimamente. E essa caminhada o levou a ser arrebatado, sem passar pela morte. Um tipo profético do que acontecerá com os justos no fim dos tempos.
Há um contraste profundo entre Enoque e sua geração. Enquanto sua geração buscava prazer e construía torres para alcançar o céu, Enoque buscava a presença de Deus e construía comunhão. Enquanto a terra afundava em trevas, ele subia, em espírito, à luz divina. Ele foi chamado para ver o que ninguém via, porque antes decidiu viver o que ninguém vivia. E agora, sua vida grita para nós através dos séculos. Você está andando com quem? Há um tempo em que Deus parece calado. Há um tempo em que os céus parecem fechados. E esse tempo engana os arrogantes. Eles pensam que o silêncio de Deus é fraqueza. Pensam que a demora do juízo é esquecimento. Mas Enoque sabia. O céu pode estar fechado hoje, mas em breve ele se abrirá. E só quem já anda com Deus em segredo verá sua glória em público. Essa mensagem não é sobre curiosidade profética, ela é sobre decisão espiritual. O livro de Enoque não é apenas uma profecia para o fim, é uma convocação para o agora, para que você rejeite as trevas, fuja do engano e comece hoje a andar com Deus. Porque quando os céus se abrirem, não haverá mais tempo para mudar de caminho. A estrada já estará terminando. Enoque não precisou de multidões, nem de templos, nem de status. Ele apenas andou com Deus. E isso foi suficiente. Em tempos em que muitos procuram milagres visíveis, o verdadeiro milagre continua sendo esse: permanecer fiel em silêncio. Enquanto o mundo grita, Enoque caminhava. Enquanto todos dormiam, ele via. E agora ele nos convida a fazer o mesmo. E se os céus se abrissem hoje? E se, neste exato momento, o céu se rasgasse como um véu, e tudo o que Enoque viu começasse a acontecer diante dos seus olhos? Você estaria pronto? Essa não é uma pergunta para gerar medo. É uma pergunta para despertar. Porque a verdade é, os céus vão se abrir. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos o que virá. O justo juiz em glória, os exércitos celestiais em ordem, os livros da vida e da morte abertos e a eternidade decidida. Nesse dia, o que vai importar não será sua religião, sua fama, seu conhecimento teológico, mas uma pergunta simples. Você andou com Deus? Assim como Enoque? Durante séculos, o livro de Enoque foi esquecido, silenciado, apagado da tradição oficial. Mas ele ressurgiu. Porque talvez nesse tempo final, Deus esteja trazendo à tona mensagens antigas para preparar corações modernos. Talvez o que foi selado no passado agora esteja sendo revelado. Enoque viu o fim, não para nos assustar, mas para nos avisar. Para que não sejamos pegos de surpresa. Para que a glória não nos destrua, mas nos receba. Agora, a escolha está diante de você. Você pode sair deste vídeo como entrou, curioso, intrigado, ou pode tomar uma decisão. Reavaliar sua caminhada, abandonar os caminhos escuros, buscar intimidade com Deus e começar, ainda hoje, a andar como Enoque andou. Deus não está chamando multidões, Ele está chamando você. Não para viver no medo, mas para viver com propósito. Não para esperar o juízo, mas para antecipar a glória. E quem anda com Deus não teme quando os céus se abrem, porque sabe que está indo para casa. Se este vídeo tocou seu coração, se você sente que está na hora de caminhar com Deus de verdade, não deixe para depois. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais mensagens que despertam a fé e revelam o invisível. E nos comentários, conte. Você está pronto para o dia em que os céus se abrirão? Vamos caminhar juntos nessa jornada de luz e propósito.